Muito boa noite mais uma vez. Partilhar o pão, alimentar a esperança. É o tema do 5º Congresso Eucarístico Nacional que se vai realizar aqui em Braga de 31 de maio a 2 de junho. É essa partilha e essa esperança que queremos abordar consigo nestas duas próximas edições do Fé.0, contando com o arcebispo primaz de Braga, Dom José Cordeiro, a quem desde já saudamos. Permita-me alinhar consigo, Dom José Cordeiro, a ideia de que todos somos chamados, como povo de Deus, a peregrinar. Esta peregrinação tem de olhar para a própria Eucaristia. Peregrinar é, de facto, o verbo da vida cristã, desde que nascemos até à Páscoa eterna, e a Eucaristia é a mesa dos peregrinos, é o alimento dos peregrinos que se sentam à mesa com Jesus. Às vezes podemos ir desiludidos nesta peregrinação, como aconteceu aos discípulos de Emaús, e é esse o mote para este 5º Congresso Eucarístico Nacional. Reconheceram-no ao partir do pão, e o partilhar o pão e alimentar a esperança é na compreensão das Escrituras, no acolhimento do estrangeiro que vem para junto de nós e a abertura dos olhos do coração. Jesus aparece àqueles dois discípulos como um estrangeiro, mas é ele que depois ilumina o peregrinar destas duas pessoas, de que não sabemos o nome, por isso é cada um de nós, na nossa própria peregrinação da vida. E a peregrinação não é por acaso que foi o primeiro exercício espiritual no cristianismo, porque se reza com o corpo todo, com os pés, com o coração, com a mente. É um encontro consigo mesmo, com os outros, com o mundo, com a história, com a casa comum da criação. E há muitas experiências pessoais e comunitárias, a Fátima, a Santiago de Compostela, ao Sameiro, a qualquer outro lugar que queiramos, mas a maior peregrinação, e talvez a mais difícil a fazer, é aquela que vai da mente ao coração. É a distância mais curta que existe, mas é a dificuldade maior. E por isso a Eucaristia aparece como o grande sacramento, o grande sinal que Jesus nos deixou do seu amor, ao dizer-nos: fazei isto em memória de mim. A garantia da sua presença. Há muitas outras presenças de Jesus entre nós, mas esta, que nunca foi posta em causa ao longo destes 2000 anos de peregrinação, constitui para nós aquilo que até que chamamos o Santíssimo Sacramento, o sinal por excelência. O Papa Pio X foi o grande mentor da Eucaristia. Deu-lhe projeto? Foi o grande mentor da Eucaristia, sobretudo para as crianças, porque estava a surgir já também o chamado movimento litúrgico, que deu depois origem à reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, de voltar às fontes. E Pio XII vem incrementar a comunhão frequente. É bom não esquecer que a maioria dos cristãos comungavam uma vez por ano, confessava-se uma vez por ano, e se calhar muitos ainda continuam a fazer, ou nem sequer chegam a isso. Mas esta comunhão frequente, dominical, diária, faz com que esse encontro com Cristo nos leve à missão. A comunhão não é só o receber a hóstia consagrada, mas é participar no corpo de Cristo, que é a Igreja. A missa é missão. E sem oração não há missão. E a oração por excelência acontece na celebração da Eucaristia, e Pio X é uma referência contemporânea desta abertura a todos da celebração da Eucaristia e da participação plena, ativa, consciente, e nós acrescentamos também alegre. Temos dificuldade em nos confessarmos para comungar, porque é colocar algumas coisas da nossa intimidade cá fora perante outro. Está tudo interrelacionado na dinâmica sacramental da Igreja. A reconciliação não é apenas a confissão dos pecados, é o encontro festivo com o coração de Deus, acolhendo o perdão na nossa vida. A maior felicidade é sentirmos-nos amados e perdoados. E também é por isso que a celebração da Eucaristia tem nos ritos iniciais o próprio momento penitencial,
para que, no reconhecimento da condição humana, nós possamos melhor acolher a vocação maior que é a santidade, à vida plena com Deus, que se concretiza por sinais sensíveis do pão, do vinho, da água, do azeite, mas também das palavras e dos gestos, e a Eucaristia sublinha esse caminho de santidade. Mas só posso ser santo quando tomo consciência de que sou pecador, porque às vezes até pensamos que pecadores só são os outros. E por isso precisamos de percorrer este caminho, e a peregrinação no caminho da vida, e nós aqui na Arquidiocese temos como horizonte para os próximos 10 anos, juntos no caminho de Páscoa, o levar Jesus a todos e todos a Jesus. Só o podemos fazer centrados no coração do coração da vida da Igreja, que é a Eucaristia. E ela mesma é, por si, mesa do perdão, da palavra e do pão eucarístico. Já que falou a Eucaristia, coração da Igreja, um coração palpitante a mostrar o caminho e também a vida? Claro que sim. A Eucaristia é o coração pulsante da oração da Igreja, e é um coração humano, porque do coração de Deus, ajuda-nos também a quebrar a frieza, a dureza do nosso próprio coração, porque sem Deus, sem a sua palavra, sem o pão da vida, que é Ele mesmo, o nosso coração não é plenamente humano, nem a nossa alegria é completa. A Eucaristia, como ela está, não podia ter uma participação maior dos fiéis, eles participarem na própria Eucaristia? Claro, dando palavra e voz? Ou é muito difícil isso para a Igreja? É uma intenção também deste 5º Congresso Eucarístico Nacional levar à centralidade da Eucaristia e à centralidade do domingo. Era mais sinodal? Sem dúvida. Aliás, a Eucaristia é um sínodo em si mesmo. É um sínodo sintetizado, porque para a celebração da Eucaristia é necessária primeiro a Assembleia, por isso a comunidade. Porque só quando a comunidade está reunida é que começa a celebração da Eucaristia. Depois são necessários muitos serviços e ministérios. Os leitores, os acólitos, os cantores, os zeladores, os ministros extraordinários da comunhão, aquele que preside, quer dizer, toda a comunidade. E porque é na Eucaristia que a Igreja se manifesta como família de famílias, como comunidade de comunidades. Para isso é necessária muita formação. Houve muito investimento de formação para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, para a primeira comunhão, para a profissão de fé, para a Eucaristia, mas o grave problema que sentimos na Igreja é a falta de adultos na fé, de muitos adultos na fé, porque a formação tem que acompanhar toda a vida, e a peregrinação é até ao fim do fim, não fica completa com o crisma. Deveria ser consolidada ao longo de toda a vida, porque há muitas pessoas que cresceram em dimensões científicas, técnicas, profissionais, humanas, mas pararam na fé. E esse parar não significa que se mantiveram no mesmo lugar. Quer dizer que andaram para trás. E depois recomeçar é muito mais difícil. Há muitas pessoas que tenho encontrado que me têm dito: olha, eu não vou à missa ao domingo, mas vou à Igreja todos os dias. E daí também a importância das igrejas de portas abertas. Nós temos muitas igrejas de portas fechadas que abrem para o culto, mas as igrejas deveriam estar sempre abertas, reguladas, e hoje também com os sistemas de vigilância que temos, não há o perigo que tantas vezes assalta as comunidades dos possíveis, exatamente. E até as próprias autoridades dizem que quanto mais conhecida for uma peça, melhor cuidada está, melhor salvaguardada e protegida. A Eucaristia tem para os acólitos, como padroeiro, o pastorinho Francisco. Há alguma razão especial? Em Portugal, sim, foi adotado o Francisco, mas a nível internacional, mundial, é São Tarcísio. A razão que foi encontrada é que ele tinha tanto desejo de participar da celebração da Eucaristia
e estava tantas horas quanto lhes eram permitidas diante do sacrário, da terra dele e também em pensamento, em desejo, que é esse, no fundo, o serviço dos acólitos e das acólitas, estarem ao serviço do altar e na compreensão de que o altar é Cristo. O Francisco Martes até chegava a dizer o Jesus escondido, aquele que não vemos, é o tal exercício de ver o invisível, que é este o maior desafio da fé. É verdade. Mas os acólitos são um grupo de extrema importância em termos de comunidades paroquiais. Sem eles, talvez não haja proximidade ao outro. Sem dúvida. Olha, ainda na peregrinação nacional do dia 1 de maio, fiquei muito feliz porque da nossa arquidiocese estiveram mais de 250 acólitos e acólitas. É um serviço que está em crescente também nas nossas comunidades e agora também com a abertura da instituição no próprio Ministério de Acólitos, como de leitores e catequistas, abertos a homens e mulheres, é algo que queremos trilhar com mais proximidade, com mais cuidado e gostaríamos já no próximo ano poder instituir nos ministérios laicais de leitor, acólito e catequista alguns membros da nossa comunidade arquidiocesana. Para isso é necessária a formação, tem de ter mais de 25 anos e tem que ser reconhecidas pelas comunidades, onde ser propostos pelos párocos nas respectivas comunidades paroquiais, para que este serviço seja ainda a expressão maior dessa proximidade de Cristo aos que mais precisam. O Papa Francisco tem dito por várias vezes e tem pregado que devemos conseguir partilhar o pão para enfrentar o escândalo da pobreza. O que é que isto se lhe oferece dizer? É verdade, é um desafio para todos, mas de um modo especial para aqueles que têm o governo dos povos e a decisão do bem comum, porque, tanto quanto sabemos, as riquezas que existem no mundo, o pão que existe no mundo, chega para todos e ainda sobra. Foi o que Jesus também traduziu no milagre da multiplicação dos pães, porque o pouco partido e repartido dá para todos. Simbolicamente é isso que acontece na Eucaristia. O pão que é trazido ao altar e que agora, nessa forma mais universal e até higiênica da partilha do pão sob a forma das hóstias, do pão ázimo, ele significa que é feito de muitos grãos, é do fruto do trabalho e da terra, é fruto do trabalho do homem e é também dom da própria terra, da casa comum. E depois ele mesmo na própria celebração é partido e repartido para significar isso mesmo, que o bem tem que estar ao serviço do bem maior, que é o bem comum. E quando ele é partido e repartido na gratuidade, alimenta a esperança e faz com que todos nos sintamos à mesa e que ninguém fique de fora, que ninguém seja excluído. Isto de facto é um grande sonho, mas só quem é capaz também de partilhar o pão de todos os dias e de entender também o simbolismo do pão partilhado na Eucaristia, é capaz de abraçar a fraternidade universal e a amizade social que tanto sublinha o Papa Francisco. A Eucaristia é o pão dos pecadores. Eu, ele, aquele, o outro, todos. É o pão espiritual, no fundo. Sim, mas espiritual não significa que não seja real. E a Eucaristia é o pão do nós. Aliás, toda a liturgia da Igreja não é um ato egoísta, não é eu, mas é a vivência da mística do nós. Nós só temos 2 momentos na celebração da Eucaristia em que assinalamos o eu. É na confissão dos pecados, que já nos referimos, e é também na confissão da fé. Confesso e creio, porque a fé e o reconhecimento da condição de pecador é uma atitude livre, pessoal e responsável. A fé tem que ser capaz de responder pelos seus próprios atos. Mas toda a celebração é o congregar da comunidade. Por isso Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E é Ele que cria a comunhão, a união e a paz.
Eu ia-me socorrer aqui da minha cábula, porque são 3 aspectos que eu acho fundamentais daquilo que li, que é, e deixando-me ir novamente ao encontro das palavras de Francisco, sobretudo um manto que verte na Eucaristia. Começo por aquilo que ele diz, a compaixão, a que Cristo exibiu na terra, procuravam-no por necessidade, diz Francisco. É isto. Sim. Não por exibicionismo. Exatamente. A fé é também isso, é mais necessária do que útil. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas para que é que serve a fé? Quando há alguma confiança entre as pessoas, digo, olha, na sociedade em que vivemos hoje, de facto, ela não serve para nada. Agora, ela é necessária, porque é ela que dá o sentido pleno da vida. Não é uma questão utilitarista, nem sequer também de exibicionismo da Igreja, nem o aspecto triunfalista, como noutras épocas históricas aconteceu, mas é o da proximidade, de uma cultura samaritana, sinodal, humanista, que procura ser profética. É um sinal de contradição no mundo em que vivemos. Como é que na fração do pão e nesta humildade e até humilhação de Deus para conosco, que se faz alimento do nosso peregrinar, pode transformar o nosso coração e fazer de nós também mensageiros da mesma e única mensagem que é o Evangelho. Outro aspecto, a partilha, isto é, oferecer o que melhor eu tenho ou o outro tem ao outro. Sim, esse é o desejo maior da participação na celebração da Eucaristia. É este exercício contínuo e permanente para que possamos chegar a essa partilha maior. Por isso, a vida de todos os santos e santas tem como centro a celebração da Eucaristia e a adoração da Eucaristia. Recordo, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, uma santa dos nossos tempos, que fez e continua a fazer pela obra que deixou, pelos pobres, pelos moribundos, pelos descartados na sociedade, e perguntar-lhe, mas de onde é que lhe vem essa força, essa vontade? Porque humanamente cansa-se, porque quem trabalha também na área social e solidária experimenta esse cansaço e até a ingratidão da própria sociedade. Então, a força maior vem da Eucaristia, que é esse pão partido e repartido e partilhado como esperança, porque quanto mais damos, materialmente menos temos, não é? Mas quanto mais damos espiritualmente, mais temos, porque maiores horizontes, podemos ver mais ao largo e ao longe e ser capaz de nos aproximarmos do coração imenso, incomensurável de Deus. E por último, a Eucaristia em si, um momento de palavra e também do pão da vida eterna. Sim, palavra e pão acabam por ser a mesma coisa. E a própria celebração em si, a adoração e o reconhecimento de que o homem se transcende em Deus, de que nós peregrinamos com os pés na terra, mas somos chamados a olhar para o alto e para o longe, nunca perdendo o horizonte da eternidade, porque a Eucaristia é o último sacramento que, na ordem natural das coisas, os cristãos recebem. O primeiro é o batismo, é a porta da fé, alimentamos-nos pela Eucaristia, e na ordem natural também é o chamado viático, o pão para o caminho, porque a peregrinação acontece até durante a morte e para lá da morte. E é aqui que assenta a esperança cristã. E por isso a Eucaristia é para nós a fonte, o centro e o fim de toda a nossa vida pessoal e comunitária. Isto só se compreende na fé, na esperança e na caridade, que não são meros exercícios intelectuais da razão, mas são graça de Deus que vem ao nosso encontro quando nós acolhemos, porque a fé é deixar Deus ser Deus.
Vamos voltar com a segunda parte desta conversa com Dom José Cordeiro, arcebispo primaz de Braga, sobre o Congresso Eucarístico Nacional a realizar nessa cidade de 30 de maio a 2 de junho, no próximo Fé.0, a emitir 2 a 8 dias, na quinta-feira, dia 23. Até lá, a minha saudação amiga.